Olha, oh, que preguiçosos. Vai ter uma formiga, seu preguiçoso. Mas esse menino levantou-se, junto com um coleguinha dele ali, né? E as meninas também, agradecendo as meninas que vieram de mais distante. Hoje elas vieram de ônibus, a não ser que vieram andando também, né? Nós encontramos pelo caminho, graças a Deus, então atitudes assim, que não esperaram ou não mandaram recado para nós passarmos na porta da sua casa, de comum fazemos. Então agradecemos. Ontem tivemos uma boa noite, o término do sábado, nós tivemos aqui uma programação, no modo média, ficarem elaborar uma boa programação, encher a nossa pança de Coca-Cola e bolo, de salgado, mais sobejou, porque eu fui embora. Dieta, né? Todo mundo de dieta, não pode tomar Coca-Cola, não pode comer isso, pode comer. O irmão Léo, então, saiu logo para livrar da presença do mal. Ele está fazendo dieta, está fazendo tratamento para prevenir, né? Prevenção de saúde. Correção, pastor. Correção, né? Correção, já. Mas já foi a segunda semana também dos seminaristas e eu agradeci essa noite porque o irmão Manuel está sendo Uber para 4 estudantes? 4. Os 4, né? Aliás, 3, né? 3. Por enquanto 3. Por enquanto são 3. Mas mês que vem vai ser 5. São 3. Tem que ser a ideia de um da mala, né? Vai um na mala, 4 dentro. Ok, mas agradecemos a Deus e lembrando aos irmãos que no sábado, aliás, sexta-feira, começa o congresso, chama de fora, congresso lá no Instituto Bíblico. Seria bom se assim fosse, porque eu fiquei analisando que o convite é para a liderança, pastores e liderança. Mas quem já é pastor e está na liderança, já sabe o que fazer. Eu estou preocupado com quem ainda não sabe o que fazer na igreja. E eu acho que esse congresso seria para as igrejas, né? Juntar todo mundo lá naquele ginásio e ensinar como ser líder da igreja. Né? Essa é a minha preocupação, porque eu acho que quem já está na liderança já pegou o fio da meada, né? Como dizemos. Mas sexta-feira à noite começa o congresso, valor de R$50, que é uma merreca, né, para beber, comer, passar um bom tempo lá com os irmãos. Então, se você puder, se você não é líder da igreja, não tem um cargo na igreja, mas devia ir para aprender a ser líder, né? Porque quem vai liderar a igreja amanhã, vamos pensar que a liderança seja mantida através dos tempos até que Jesus Cristo volte. Né? Então, começa a sexta-feira, o pastor João Saraiva vai ter o preletor e vai continuar no sábado pela manhã, o pastor Edilson e o pastor Ageu, para concluir. Então, isso é na sexta e no sábado, né? Estava previsto nós manter energia mesmo hoje. Tá? Paulo Arruda, o outro pastor. Paulo Arruda. É o Paulo Arruda, do Edilson. Também. Ok, então, doutor Paulo Arruda, ele é advogado, já também pastor há muitos anos. Tanto o João Saraiva quanto o Paulo Arruda são pioneiros lá na Igreja Batista de Dom Pedro. Eles são desde o início do ministério em Dom Pedro. Então vamos lembrar dessas coisas. Também no próximo domingo nós teremos reunião de ordem. Todos os membros estão convocados para fazer presente, para que tenhamos quórum, né? Tenhamos quórum para a nossa reunião do próximo domingo.
18. Deixa eu perguntar da irmã Kelly, como vai o nosso paciente lá, irmã? Eu tenho notícia do paciente lá? Estável. Esse se chama Rogério, ele é irmão, vem ser primo do César, irmão César, sofreu um acidente de trabalho, ele é tratorista, não sei como é que a máquina não caiu por cima dele, alguma coisa assim, ficou bastante machucado e está hospitalizado. Nós estivemos visitando o irmão César e Kelly, acho que foi na quinta-feira que fomos lá com a mãe conversar, orar e vamos então orar pelo, ele se chama Rogério, né? Rogério está hospitalizado, gravemente ferido. Vamos ler Hebreus 13:8, é um versículo que chama a nossa atenção, até para a nossa lição de hoje, na classe dos adultos, que estamos na abertura do livro de Apocalipse. Faz parte do contexto do livro de Apocalipse que o autor aos Hebreus declarou aqui, escreveu aqui, no capítulo 13, versículo 8 do livro aos Hebreus. Vamos proferir a leitura. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém, irmãos? Amém. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador Jesus Cristo. Dele é dito, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Nosso Deus, te damos graças por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo, que é o próprio Deus, de eternidade a eternidade. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estar congregados aqui nesse tempo para fortalecer na força do Senhor através da palavra, através da comunhão, através da obediência, através da ação do Espírito Santo, à medida que nós chegamos aqui, então entramos no altar do Senhor para sermos contemplados, Senhor, com a tua glória. Senhor, agradecemos a Ti a palavra que temos traduzido em nossa língua portuguesa, a Bíblia Sagrada, para o aprendizado, desde a infância até os mais experientes. Temos o privilégio de ter a Bíblia Sagrada, Senhor, na nossa língua portuguesa. Abençoe a todos que já nos encontramos aqui, desde os pequeninos, Senhor, até os mais experientes. Agradecemos a Ti, Senhor, pela bênção que temos liberdade religiosa no nosso país para o culto a Ti, Senhor. Lembre-se dos irmãos que estão nos campos missionários fazendo a obra. Muito obrigado pelo que o Senhor tem concedido para aqueles que estiveram nas últimas semanas indo além das suas fronteiras para pregar o Evangelho a toda criatura. Assim, Senhor, nos abençoe como igreja para a semana que estamos começando com atividades. Os irmãos estamos no Instituto Bíblico, assim como o congresso que vai acontecer na sexta e sábado. Pedimos as bênçãos para os irmãos que estão na coordenação dessas programações e também, Senhor, nos ajude para continuarmos abençoando uns aos outros, como foi ontem à noite, com o culto aqui com a mocidade, um tempo de comunhão e de aprendizado. Uma boa mensagem também ouvimos através do Marcos. O Senhor abençoe o servo no trabalho, junto com a sua esposa, sua família. E assim, muito obrigado, Senhor, pelo que ouvimos ontem. Bastante encorajador, desafiador para nós e a juventude também. E assim, Deus, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos também
em nome de Jesus, para o Rogério, Senhor, que sofreu acidente de trabalho. Não sabemos se ele já é um crente, mas nós oramos nesse momento pela saúde dele. Eu sei que tem uma mãe aflita, apreensiva, tem ali uma esposa aguardando a saída dele daquele hospital. O Senhor, que é o médico dos médicos, Senhor, pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e falamos. Por isso nós vimos interceder por aquele homem, para que o Senhor o levante daquele leito, para ele reconhecer o Senhor como Deus da vida. Agradecemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, vamos começar a nossa escola bíblica, vamos ficar nosso modelo Rocha. Bom dia, irmão. Bom dia, os irmãos. Salve, irmão, para graça e paz seja comigo. Amém. Como eu já mudei a aula aqui, semana, primeiro vamos dar a palavra de Deus, em sequência, trataremos do louvor da Senhor. Irmão, vamos iniciar lendo a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 ao 22. O livro de Jó é uma história muito interessante. Eu aconselho ler umas 4 vezes para poder entender bem, porque é muita metáfora. E até na hora que eu reclamando, eu tenho que difícil para entender. Mas depois de muita insistência, eu consegui tirar algumas coisas. Eu pegaria passado. Eu fiz um resumo de todo o livro, no versículo específico. Capítulo 1 de Jó, versículo 1 ao 22. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 moinhos. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam a casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantavam-se de madrugada e ofereciam holocausto segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, quando os filhos e
Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e os jumentos estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada, só eu consegui escapar para trazer notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Nosso Deus, graças damos por o Senhor ter olhado não somente para Jó, mas para todos quantos recebemos a mensagem de Deus, a pessoa de Jesus Cristo como Salvador, e o Senhor tem uma aliança conosco, Senhor, como se tivesse com Jó. Assim nos abençoe com esta palavra, Senhor, nesta manhã, refrigerando a nossa alma, nosso entendimento e nos ajudando, Senhor, a aplicar essa verdade às nossas vidas, de maneira, Senhor, que o Senhor seja glorificado e honrado, em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Vou deixar aqui. Irmão, como eu falei antes, é interessante que leia todo o livro de Jó para entender bem como é que foi a história dele, o seu sofrimento. E o meu sermão, o tema dele, a fidelidade de Deus em meio ao sofrimento. E qual a ideia desse sermão? Mostrar que podemos confiar em Deus mesmo quando não entendemos aquilo que Ele permite acontecer em nossas vidas. E isso foi o que aconteceu com Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo, perder tudo e perder também a saúde. Irmão, existem momentos que na vida é fácil, dizer que Deus é bom. Quando a família está bem, quando temos saúde, quando as portas estão abertas. Quando as orações estão sendo respondidas, é fácil agradecer. Mas a pergunta do livro de Jó é outra totalmente diferente. E quando as coisas começam a dar errado em nossas vidas, e quando oramos e a resposta não chega, e quando somos fiéis e mesmo assim enfrentamos dificuldades, que foi o caso dele, a pessoa inteira, por se corrigir todos os pecados. Ele ofereceu holocausto para Deus, mesmo não havendo pecado. Isso é aqueles pecados escondidos de Deus, eles nós falamos aqui. Ele se prevenia, mas mesmo assim, veio essa situação para ele de perder tudo. E quando somos fiéis, mesmo assim enfrentamos dificuldade. E quando procuramos uma explicação e não encontramos, que era o caso dele, fazia todos os agrados de Deus, todos os agrados que na terra era possível ele fazer. E será que continuamos confiando em Deus em meio à dificuldade extrema que foi o que aconteceu com Jó? Ali vamos dizer, uma dificuldade que, se a pessoa for fraca espiritualmente, ele faz besteira consigo mesmo, ele não enfrenta uma situação daquela. E o livro de Jó nos apresenta um homem que passou exatamente todas as dificuldades imaginadas. Jó 1:1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal.
Ele tentava de tudo, ele era protegido de Deus. Mas como nós sempre defendemos, temos que vigiar, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inimigo quer perseguir. E às vezes essa situação que Deus permitiu que acontecer com o Jó para testar a fidelidade dele. Isso acontece conosco também no dia de hoje. Testar se realmente nós agradecemos a Deus apenas nos momentos bons ou nas dificuldades. Porque Deus vai ser Deus sempre, independente da nossa situação. A Bíblia começa deixando uma coisa muito clara: Jó não estava vivendo uma vida de rebeldia contra Deus. Ele era íntegro, reto, temente do Senhor e se desviava do mal. Jó tinha família, propriedade, servos e muitos bens. É uma coisa que nós vemos pouco, pessoas com bastante recursos financeiros. No caso dele aqui, que era um dos mais ricos do Oriente, ser temente a Deus como ele era. Mas de repente sua vida mudou completamente. Perdeu bens, perdeu servos, perdeu seus filhos, depois perdeu a saúde. E existe um detalhe fundamental, irmão. Jó não sabia o que estava acontecendo com ele. Nós sabemos o que estava acontecendo porque nós lemos no capítulo 1 e 2 que nos mostra o que aconteceu no Senhor. Mas eu procurei a explicação da Bíblia, se tinha como sabíamos que tinha feito esse, vamos dizer, um trato. Não tem. Como a Bíblia é inspirada por Deus, possivelmente quando o autor estava escrevendo o livro de Jó, Deus inspirou ele para contar a história completa. Ao lermos o capítulo 2, nós sabemos que Satanás havia questionado a fidelidade dele. Viu que ele era íntegro de tudo porque era rico. Mas não, Deus conhecia o coração de Jó e sabia que ele não era íntegro apenas porque era rico. Ele sabia que era um homem fiel. Era um homem totalmente temente a Deus. E Jó não sabia, não sabia disso, dessa discussão que houve no céu. E ele estava vivendo a dor sem conhecer a explicação para aquilo tudo, sem ter explicação. E o sofrimento de Jó não foi coisa de dias, a Bíblia conta que foi meses, não temos a data exata, o tempo exato, mas meses. Para você recuperar a perda de um filho, já demora anos e você não consegue. E depois que ele perder a saúde, como ele perdeu. Porque muitas vezes, irmãos, nós também sabemos aquilo que estamos sofrendo, mas não sabemos porque Deus permitiu. E nesse cenário que o livro de Jó nos ensina 3 grandes verdades. Nem todo sofrimento significa que Deus está nos castigando. A maioria deles nós estamos sendo provados que realmente somos tementes do Filho de Deus e Filho de Deus. João 1,8 perguntou aí o Senhor a Satanás: você reparou no meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás tentou alcançar ele de toda maneira, tirou tudo, mas ele continuou fiel, confiando a Deus. Irmãos, antes de Jó perder qualquer coisa, Deus havia dado o testemunho dele, que era Jó. Isso aqui é o testemunho de Jó. Ele era íntegro, fiel, foi o próprio Deus que falou. Não foi outras pessoas que falaram que ele era íntegro. Porque aquela situação, nós vimos nossos olhos humanos, mas não sabemos do coração de cada um, e Deus sabe. E quando Deus deu o testemunho de Jó, é porque ele tinha certeza do homem que ele era. Isso derruba uma ideia muito perigosa, irmãos, que às vezes pensamos: se alguém está sofrendo é porque fez alguma coisa errada? Não, nem sempre. Nem sempre. Existe sofrimento que são consequências de nossas escolhas. E a Bíblia ensina que colhemos aquilo que plantamos. Jó colheu prosperidade, fidelidade a Deus, e estava colhendo aquela prova porque o inimigo duvidava dele, por ser um homem íntegro, fiel.
você está correto no caminho de Deus. Ele vai te testar de qualquer jeito. Mas também vai te testar assim. Né, Aline? Faz parte do dia a dia. Jó estava sofrendo, mas não pela razão que seus amigos imaginavam. E vem a parte do julgamento. A pessoa senta do lado, perto de você, e você sofrendo e começa a julgar sem saber do que está acontecendo. Eu acredito que a melhor parte que os amigos de Jó ajudaram ele foi 7 anos e 7 dias, porque depois foi uma pressão psicológica horrível. A pessoa na situação que estava e ser julgado, ouviu tanto de palavras, eu acho que é uns 15 a 18 capítulos só de julgamento. Se a pessoa está esperando, se a pessoa saber que não tem nada. Mas nós estamos lá para os outros. É por isso que o silêncio, existe um ditado, enquanto estamos no silêncio nós somos um poeta, né? Porque depois que falamos, se não nos policiarmos nossas palavras, acontece o que aconteceu com você e com o Jó também. Nós somos julgados independente da situação. Nós somos julgados recente por coisas que nós não fizemos. E também Jó foi julgado. Tá que a nossa coisa feita, né? Coisa passageira. E isso acontece com muitos. Julgado, ser julgado. A pessoa vê a situação do outro. Ah, aquele cidadão tem passado problemático. Ou ele está pecando escondido, ou ele está fazendo aquilo. Irmãos, se não temos nada para falar, uma palavra de conforto, a melhor mensagem que deve passar para alguém é o silêncio. Temos que apoiar, ficar do lado, igual eles ficaram durante 7 dias. Ali foi um apoio moral. Mas depois começaram a falar, se tornaram os inimigos de Jó. E no final vocês vão ver. Jó teve que orar por eles para ganhar suas bênçãos de volta. Entraram como amigo e saíram basicamente como inimigo, devido ao julgamento errado que eles fizeram. Os amigos de Jó cometeram um grande erro, concordo. Elifaz, Bildade e Zofar olhavam para Jó e praticamente diziam: Jó, alguma coisa você fez. Confesse. Reconheça que você pecou. Deus não faria isso com um homem inocente. Isso parece ser muito dia de hoje. Eles conheciam uma parte da verdade sobre Deus, mas já aplicaram essa verdade de maneira errada na situação de Jó. Por isso precisamos tomar cuidado, irmãos, quando encontramos alguém sofrendo. Eu falei antes. Nem sempre a pessoa precisa de uma explicação. E quando não conseguimos explicar, então vai ser isso. Às vezes ela precisa de alguém que fique ao lado dela. E foi os primeiros 7 dias e 7 noites calados ficaram ao lado de Jó. E curiosamente a melhor coisa que os amigos de Jó fizeram aconteceu antes de começarem a falar. Jó 2,13. Eles ficaram 7 dias e 7 noites sentados com Jó, sem dizer uma palavra, porque perceberam que sua dor era muito grande. E era uma dor extrema, perderam 7 filhos, todos os filhos, perderam basicamente a esposa, depois ela abandonou, e perdeu a saúde, ao ponto que foi para a Bíblia fala que a coisa era tão grande, um ponto que ele se coçava com um cabo de telha, o cinza, para poder aliviar. Jó não conseguia enxergar o que Deus estava fazendo. Aqui está algo impressionante, irmão. Nós sabíamos que Jó não sabia, porque nós já lemos o texto como foi inspirado por Deus e foi contado para o autor escrever. Mas Jó não sabia. Jó não sabia. E, irmãos, Jó sempre perguntando, né? Não, Deus não se quiser, só perguntar por quê. Deus, por que isso estava acontecendo? Enquanto nós leitores não sabemos que existia, ele não sabia. Isso nos ensina algo, irmão. O fato de ele não saber o motivo não significa que Deus não tem
né, por alguma situação dizendo: Senhor, eu não estou entendendo, pedimos muita oração. Não entender diferente de Deus não está no controle. Ele sempre vai estar no controle. Nós, seres humanos, não temos capacidade de entender os propósitos de Deus. Nós somos limitados. Nós somos limitados àquilo que nós conhecemos. Nós somos limitados até o presente. Deus quer do futuro. Isaías 55, 8 e 9, fala mesmo: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Então aqui ele é bem claro: o pensamento dele não é igual ao nosso, devido à nossa limitação humana. Não julgue sua relação com Deus, irmãos, apenas por circunstâncias do mundo, por situações que estão passando, situações passageiras, porque a nossa vida é passageira. Se chegarmos ao ponto de adoecer e morrer, vai ser circunstâncias que serão reconhecidas como fiel a Deus e serão recompensados pela morte, se mantermos com Ele. Se hoje tudo estiver bem, Deus continua sendo Deus. Se amanhã vier uma tempestade, Ele continua sendo Deus e Ele está no controle. Irmãos, e na segunda verdade, a fé verdadeira continua confiando mesmo quando não tem todas as respostas. Essa é a fé que Jó tinha. Não tinha resposta de nada. Você vai ler o livro todo e Jó não tem resposta, ele vai ter resposta no final. Jó se levantou, rasgou, em Jó 1, 20 e 21. Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. Mesmo recebendo a notícia de que perdeu tudo, perdeu sua família, ele não lamentou, ele não culpou Deus em momento algum. Ele prostrou-se e adorou. Depois declarou: no saí do ventre de minha mãe, e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele viu que Deus deu e tirou dele. Mesmo assim, ele não, em um momento, ele falou por Deus. Às vezes, quando perdemos parentes, pai e mãe, perguntamos por que aconteceu com a gente, né? Mas isso aí acontece com todos. Isso aí é um pecado que nós herdamos. Vamos enfrentar tribulações, sofrimento, até o término da vida. Agora dependemos de nós se vamos querer uma vida melhor depois desse sofrimento que acabar. Observe que Jó chorou, Jó sofreu, Jó lamentou, mas Jó adorou. E isso precisa ficar claro. Ser cristão não significa que nunca vamos chorar. Jesus chorou em João 11:35. Paulo sofreu, relatado em 2 Coríntios 11, capítulo 12. Os discípulos enfrentaram perseguições. O livro de Atos 50:42 fala que os apóstolos foram açoitados e receberam ordem para não falar mais em nome de Jesus. E mesmo assim eles continuaram ensinando e anunciando Cristo. Todos sofreram. Todos que estão na caminhada do Senhor sofrem. Porque o inimigo vai te perseguir e vai atacar. Homens e mulheres de Deus também atravessam vales, irmãos. Salmo 34:19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. E a Bíblia não diz que o justo nunca terá aflições, ele vai ter. Ele diz que muitas são as aflições do justo. Após ser justo, você vai ser testado, vai ser provado. Deus sabe o nosso coração, mas nós vamos ser provados humanamente para outras pessoas, e se realmente somos cristãos, que estamos na caminhada com Deus, independente da situação.
continuava buscando Deus. Os capítulos seguintes, depois do 1 e 2, do 3 ao 1, se não me engano, né? Ele questiona, ele lamenta, e ele quer resposta, ele pede resposta de Deus. Em alguns momentos, suas palavras revelam toda a intensidade de sua dor. E eu percebi a resposta dele para os julgadores. Em nenhum momento ele xingava para as pessoas. Ele respondia teologicamente, vamos dizer assim. Uma pessoa de conhecimento altíssimo. Né? Ele fosse outro, dava umas porradas, xingava, você está em terra. Mas ele não permaneceu aconselhando e mostrando que aquilo que ele estava sofrendo, Deus estava com ele, estava no controle com ele. Mas nenhuma situação que alegar que ele fez, ele tinha feito. Mas existe algo interessante que devemos observar aqui. Jó fala com Deus porque ainda acredita que Deus está ouvindo ele. Ele estava numa situação difícil, ruim. Ele tinha certeza que Deus ouvia as suas orações. Sua fé está ferida, mas não morreu. Fala a verdade, sua carne está ferida. No meio de toda aquela escuridão, Jó faz uma das maiores declarações do livro, Jó 19:5, porque eu sei que o meu Redentor vive. Irmão, e Jó aqui, ele não diz, eu sei porque estou sofrendo, porque ele não sabe. Ele não sabia. Ele só disse, eu sei que isso vai terminar, porque ele tem um Deus que está com ele. Ele também não sabia do que estava acontecendo e por que ele estava sofrendo. Né? E no subponto dele, existem coisas que não sabemos, mas existem coisas que sabemos. E talvez você não saiba como será amanhã. O amanhã não nos pertence. Talvez não saiba quando aquela porta vai abrir. E talvez não saiba quando aquela oração será respondida. E talvez não entenda porque Deus permitiu determinada situação. A situação de Jó, Deus permitiu que o meu filho fizesse aquilo que ele para provar que ele era fiel. E provar que o testemunho que Deus deu para Jó estava correto. Irmão, existem coisas que devemos observar com Deus. Deus continua sendo fiel conosco, continua sendo soberano, independente da situação. Deus continua ouvindo nossas orações. E o nosso Redentor continua vivo. Em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se amamos Deus, confiamos nele, todas essas coisas serão acrescentadas. E aqui Paulo não diz que todas as coisas são boas, né? Existem coisas dolorosas, existem perdas e lágrimas. Todos nós vamos passando já por isso. Mas Deus é tão soberano que pode trabalhar também através daquilo que não conseguimos compreender. Irmão, fé não é dizer eu entendo tudo que Deus está fazendo, porque não entendemos. Fé é poder dizer eu não entendo tudo, mas continuo confiando em Deus. Ele pode estar nos punindo, ou nós estamos nos punindo por algo que nós fizemos. É continuar orando quando a resposta ainda não chega. É continuar adorando quando os olhos estão cheios de lágrimas. É continuar caminhando quando não conseguimos enxergar o final da estrada. Porque nossa confiança não está somente naquilo que Deus faz. Nossa confiança está em quem é Deus. Então chegamos agora ao terceiro ponto, irmão. Deus não precisa nos explicar tudo para continuar sendo digno da nossa confiança. Nós somos justos porque temos fé. Nós somos justificados pela fé. Então Deus não precisa explicar.
nós não devemos entender os planos de Deus. Em Jó, do 38, 1 a 4, depois desse capítulo, Jó pergunta, depois disso o Senhor, no meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E Deus pergunta, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Perceba-se que Deus não chegou explicando, Jó, você estava sendo testado por Satanás. Deus chegou dizendo, mostrando para Jó quem era Deus. Ele não tem obrigação de nos dar explicação, não. Nós temos que entender quem é Ele. E de tudo que Ele é, nós temos que ser fiel. Porque Ele tem poder para tudo. E durante muitos capítulos, Jó questiona, queria saber por quê. Então Deus aparece agora. Finalmente, Deus vai explicar tudo para Jó, pensando. Mas Deus não explica os capítulos anteriores, capítulo 1 e 2. Deus não diz, Jó, deixe-me contar o que aconteceu. Não, Deus começa a mostrar a sua grandeza. Ele fala sobre a criação, sobre mares, sobre estrelas e sobre animais, sobre coisas que Jó não consegue controlar. E Deus controla. Deus mostra a Jó que existe muito mais acontecendo do que ele consegue enxergar. É como se Deus estivesse dizendo, Jó, você conhece uma pequena parte da história, mas eu conheço a história inteira. Jó estava olhando para alguns capítulos do livro. Deus estava olhando para o final do livro completo. E essa verdade também serve para nós, irmão. Nós enxergamos o hoje, o amanhã. Não conseguimos enxergar. Precisa ser uma amanhã, daqui a alguns minutos. Não nos pertence. Qualquer coisa do futuro não nos pertence. Nós enxergamos a dificuldade e Deus conhece o propósito. Nós enxergamos a porta fechada e Deus sabe o que está atrás daquela porta, porque ela está fechada para nós. Nem sempre uma porta fechada é motivo de punição, pode ser livramento. Deus abre a porta certa. Provérbio 3, 5 e 6, a palavra de Deus diz, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. E o 6, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Temos que confiar em Deus, que Ele irá apontar para onde nós devemos ir. Não podemos, irmão, confiar no nosso entendimento. Porque nós somos limitados, o ser humano é limitado em si. Jó queria uma explicação, mas encontrou algo maior. Depois Deus fala, no Jó 42:2, bem sei que, Jó fala, bem sei que tudo pode, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconheceu, como ele é um temente a Deus, ele reconheceu a soberania de Deus. E depois em João 42:5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Jó perdeu tudo, mas ele ganhou algo maior, que ele viu Deus. Já alcançou e conheceu Deus mais intimamente. Isso é muito interessante, irmão. Jó entrou na provação querendo saber porquê e saiu dela conhecendo Deus de maneira mais profunda. A maior bênção no final do livro não foram simplesmente os seus bens restaurados. Foi um Jó que conhecia Deus de maneira que antes não conhecia. Aí o ponto C, o 3, Deus restaurou Jó, 42:10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, basicamente se tornaram inimigos aqueles momentos de aflição, do julgamento deles, o Senhor mudou sua situação e concedeu novamente prosperidade. Precisamos entender, irmão, corretamente essa passagem aqui. Ela não significa que todo cristão pede alguma coisa e deseja exatamente o dobro ainda nessa vida. Né? A restauração dos bens materiais foi Jó. É aquela situação. Deus estava aprovando ele e ele foi recompensado por dobro de tudo que ele tinha. Mas, se
nós passarmos por situações, a nossa bênção pode vir depois da nossa partida. E a maior mensagem é: Deus permaneceu soberano do primeiro ao último capítulo. Quando Jó tinha tudo, Deus estava no controle. Deus protegiu os bens de Jó, como Satanás falou lá para ele. Quando Jó perdeu tudo, Deus continuava no controle, porque ele não permitiu que o matasse. Quando Jó estava sentado lá em cima, Deus estava no controle, porque ele estava sendo testado. E quando Deus restaurou Jó, ele nunca havia deixado de estar no controle, mas sempre esteve no controle da situação. E para a conclusão, o irmão Luiz de Jó nos deu 3 grandes verdades que podemos perceber. A primeira: nem todo sofrimento significa que Deus está nos castigando. A fé verdadeira continua confiando, mesmo quando não possui todas as respostas. Essa é a fé verdadeira. E a terceira: Deus não precisa nos explicar tudo para continuar sendo digno da nossa confiança. Ele não precisa nos explicar. E talvez hoje você esteja vivendo um capítulo da sua vida que não consegue entender como Jó viveu. Talvez você se pergunte: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Mas nem sempre é Deus que está castigando. Jó não conhecia o capítulo seguinte, mas Deus conhecia o capítulo da vida dele. Por isso, não abandone Deus no meio da história. Não abandone Deus quando vier uma enfermidade, uma perda. Ele vai estar sempre em controle. Não tire conclusões sobre Deus enquanto Ele ainda está escrevendo os próximos capítulos da sua vida. Porque o futuro só Deus pertence. Amém? Amém. É convido o grupo de louvor. Não, não. Agora Catarina para a memória é muito escura. Podia também, mas E apoiando eles. também eu vou com essa criança na chuva, porque depois da mensagem a garganta ela está ruim. Eu vou ter um pouco na Catarina. Vamos lá, os seus cantores, Hinos 154. Firme nas promessas de Deus, como Jó, meu filho. Amém? Amém.
amado, te agradecemos também, meu Deus amado, pela tua igreja reunida, que o Senhor receba, meu Deus, todos os teus servos, Pai amado, com a tua bênção, com a tua misericórdia, derramando sabedoria e entendimento, meu Deus, a cada um. Te agradecemos também, meu Deus, por a vida, meu Deus, da irmã Júlia, Senhor, que o Senhor possa levar, meu Deus, uma dose de saúde, meu Deus, para a tua serva, Pai. Coloca as tuas mãos naquela enfermidade da irmã, meu Pai, que ela possa vir novamente, meu Deus, para a tua igreja, ouvir a tua palavra, Senhor. Fazer, meu Deus, aquilo que ela mais deseja fazer, meu Deus, de estar na tua presença. Muito obrigado, meu Deus, pela vida da irmã, por todos aqueles que estão enfermos, que o Senhor possa, meu Deus, restaurar a saúde de cada um, meu Deus, dos teus servos que estão faltando, meu Deus, da tua casa de saúde, meu Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer a saúde a cada um, para ele se sentir alegre e novamente com a esperança de que um dia te encontre verdadeiramente, meu Deus, de uma vez por todas. Nós te agradecemos, meu Deus, pela saúde de cada servo teu, meu Deus, e agora nós te agradecemos também, meu Deus, pela leitura da tua palavra, pelos hinos que foram cantados, meu Deus, para engrandecer o teu nome, Pai, e pela oferta referida no salão, meu amado Pai, que o Senhor possa abençoar e multiplicar, meu Deus, que é verdadeiramente para a tua obra. Te agradecemos também, meu Deus, pela vida do nosso pastor, que o Senhor possa abençoar e fortalecer o pastor Carlos, meu Pai, que ele possa, meu Deus, nos trazer uma mensagem para purificar o nosso coração. No nome de Jesus, eu te agradeço agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então vamos para a escola bíblica dominical, da classe